Existe uma relação fortíssima entre administração direta e indireta. Qual é a relação? A Constituição Federal de 1988, ela só trouxe dentro do texto constitucional as pessoas da administração direta. Onde está? Organização do Estado. Então, dentro da organização do Estado, na Constituição só existe União, Estado, DF, município. Você não vai ouvir falar dessas aqui. Eles quatro eram para ser constituídas para desenvolver o serviço público em sua totalidade. Vocês já ouviram aí o Paulo Guedes falando que quer desinchar o Estado? Ouviram ou não ouviram? O Estado está inchado demais? E está, pessoal. O Estado está uma zona total, completa e absoluta. Por quê? Porque a União, Estado, DF, município foi, por meio de lei ou autorização de lei, foi criando as autarquias, sociedade, economia mista e empresa pública. Por exemplo, administração pública. Ó, a gente vai dar uma rasgada aqui no que é administração direta e administração indireta. Ó, o que eu vou trabalhar aqui é chamado administração propriamente dita. No Brasil, só existem 8 pessoas jurídicas que são classificados como administração pública em sentido formal, subjetivo ou orgânico. Ou seja, chamado de administração propriamente dita, que é classificado como Estado. As demais não são de outra formatação que eu vou explicar para você. Quem são essas 8 pessoas? Eu tenho as chamadas pessoas políticas e eu tenho as pessoas administrativas. Quem são as pessoas políticas? Eu tenho a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. São só essas 4, tá? Nenhuma outra pode ser considerada como administração direta ou... Caralho, meu irmão. Aí, da puta. Pô, já tentou dar aula com o TDAH? Isso, assim. Ah, se fuder. Ficou escuro? Não, você ficou também foda. Não consigo dar aula nunca, tem TDAH, fica com aquele negócio que na minha cabeça ali. Então vamos lá. Administração pública direta, pessoas políticas. União, Estado, Distrito e município. Só existem essas 4 e nenhuma outra, tá? Já a administração indireta, eu convencionei há muitos anos de chamar de fase. Então se perguntar para você quem é administração pública, você vai falar União, Estado, Distrito Federal, município e a fase. Por que fase? É uma mnemônica para explicar para vocês que é uma autarquia, fundação pública, sociedade, eu vou abreviar, tá? De economia mista e empresa pública. Olha, existe uma relação fortíssima entre administração direta e indireta. Qual é a relação? A Constituição Federal de 1988, ela só trouxe dentro do texto constitucional as pessoas da administração direta. Onde está? Organização do Estado. Então, dentro da organização do Estado, na Constituição só existe União, Estado, DF, município. Você não vai ouvir falar dessas aqui. Eles 4 eram para ser constituídas para desenvolver o serviço público em sua totalidade. Vocês já ouviram aí o Paulo Guedes falando que quer desinchar o Estado? Ouviram ou não ouviram? O Estado está inchado demais? E está, pessoal. O Estado está uma zona total, completa e absoluta. Por quê? Porque a União, Estado, DF, município foi, por meio de lei ou autorização de lei, foi criando as autarquias, sociedade, economia mista e empresa pública. Por exemplo, existe autarquia, fundação, sociedade, economia mista e empresa pública dentro da União, dentro dos estados, dentro dos municípios e dentro do DF. Aqui no próprio município tem várias autarquias do município de Cascavel, várias fundações públicas, várias sociedades de economia mista, assim como a gente tem também no governo federal. Uma muito conhecida aqui, por exemplo, a Sociedade de Economia Mista, um exemplo, Petrobras. A União foi constituída para cuidar das jazidas minerais. Aí abriu lá, a Sociedade de Economia Mista criou a Petrobras e a Petrobras foi criando suas subsidiárias. Agora, por exemplo, nós temos um ministro da desestatização. Vocês nem sabiam que tinha esse ministério, né? É o ministério mais foda que tem no Brasil. Quem é o ministro? Salim Matar. O que ele era? Ele era fundador da Localiza. Ele é o fundador da Localiza. Ele abandonou a empresa dele, deixou na mão de outras pessoas para servir ao Estado. Ele não precisa de dinheiro, não. Ele é bilhão, aquele cara. Ele está lá para servir mesmo, pelo coletivo. Resultado, o que ele está fazendo? Ele está desestatizando a bagunça. Só a União, ela tem 419 estatais. Tá maluco? A Petrobras tinha um monte de subsidiária. Uma das subsidiárias da Petrobras foi os postos de gasolina no Paraguai. Alô, você sabia que a gente tinha uma rede de postos de gasolina no Paraguai? Quem já foi no Paraguai abastecer e viu o posto Petrobras lá? Que absurdo, maluco. Foi entregue por $1. Na Argentina, o posto Petrobras, $1.
Passadino, vocês sabem que teve o furo de Passadino aí. Todo mundo conheceu aquela história de Passadino, aquela merda que a Dilma fez. A gente acabou de vender uma refinaria no Panamá, nem o Papa João Paulo II sabia que tinha aquela refinaria no Panamá. Chegaram lá, o governo falou, nem vou jogar merda no ventilador. Entrega. Quanto você quer, Panamá? $1. Entregou aquelas merdas no prejuízo. Então existe muita autarquia, fundação, sociedade, economia mista, empresa pública voando no Brasil. É isso que está sendo consertado. Por quê? Porque a Constituição mandou essas pessoas fazerem o serviço público e essas aqui foram constituídas mediante lei. Essas só podem existir se houver lei. Aqui em cima elas já existem por força da Constituição Federal de 1988. Beleza. O que eu tenho aqui? A administração direta é o chamado serviço centralizado. Vocês vão estudar sobre centralização, descentralização e desconcentração da... Ô filho, para de abrir a boca aí atrás. Isso aqui é um café também? Não pode. Você quer... Vem cá, ó. Temos aqui. Vem cá tomar um café, vem. Vem cá você. Cara, para de abrir a boca, galera. Vocês estão malucos. Vocês estão mal acostumados. Essa porra aqui, ó, não quer nem sair café essa merda. Toma aqui um café. Ó, quem abrir a boca eu não vou botar mais pra fora de sala, não. Eu vou dar um café primeiro, depois eu vou te dar um abraço, eu vou botar você no colo, eu vou ninar você. Porque essa geração de mimizento que tem nessa porra desse país, filha da puta, não dorme mais não abre a boca não. Mas, cara, você dorme dentro de uma sala de aula, você cochila dentro da sala de aula, você joga o seu sonho fora, porra. É só uma fase que vocês estão passando, passem essa fase com orgulho, abra a porra dos olhos, vocês estão estudando pra uma coisa que vocês têm tesão, não tô brigando não. Apesar que você molhou meu caderno todo, aí ó, tem problema não, jacaré não tem pescoço, comprou uma bicicleta, é assim mesmo. Vamos que vamos. Então, olha, o serviço centralizado é feito por órgãos e agentes da administração pública. Você vai fazer concurso para Polícia Federal, Polícia Rodoviária, o Departamento Penitenciário Federal nessa turma, correto? Então você vai poder atuar em um órgão, que é o Ministério da Justiça. Esse órgão aqui tem 3 perninhas. Tem o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o Departamento de Polícia Federal e o Departamento Penitenciário Nacional. Toda vez que você entra e passa num concurso público para trabalhar num órgão que está diretamente ligado à União e você é um agente público que está trabalhando aqui embaixo, na verdade você está fazendo um serviço dentro da administração pública direta federal centralizado. É assim que a gente fala na prática. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma tabelinha e vamos descobrir criação, natureza jurídica e especificidade aqui. Vamos lá. Ó, a gente coloca os tópicos criação, natureza jurídica e a especificidade de cada uma delas. A gente coloca desse lado as autarquias, fundações públicas, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Aí você vem e fecha o nosso quadrinho aqui, ó. Fechou o nosso quadrinho, que é basicamente o quadrinho do núcleo de questões. Aí a gente vai pegar e todas as questões, a gente vai se recorrer a esse quadrinho aqui que vai dar certo, tá? Vamos lá. Especificou aqui, agora a gente vai jogando as naturezas de cada uma delas e dando as especificações e explicando para vocês. Mas antes, vamos pegar a união como fonte primária e dizer assim, Evandro, como é que essas pessoas nascem? Primeira coisa, para elas nascerem precisa de lei, ou de autorização por lei ou constituída diretamente por lei. Para que uma lei comece a funcionar, alguém que tem legitimidade tem que fazer o pedido dessa lei, correto? Quem tem legitimidade? Uma quantidade X de assinatura do povo, qualquer deputado federal, qualquer deputado estadual ou qualquer político da administração pode ir lá e pedir para ser feito um projeto de lei. Por exemplo, o Moro não escreveu um projeto de lei anticrime e colocou lá, era a competência dele, que era ministro da Justiça. Se cair na questão que um parlamentar, deputado ou senador, deu início a um projeto de lei para a criação de autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista, empresa pública, está errado. Porque isso aqui é chamada administração pública indireta. E para dar início a um processo de lei, para ser criado a administração pública, só a própria administração pública. Então, basicamente, é a união na figura do poder executivo, lembrando que os poderes são independentes e harmônicos entre si, que pode dar andamento a esse processo. Aí foi lá o presidente da República e pediu a constituição dessas pessoas. A autarquia é constituída diretamente por lei. Já a fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública, elas são autorizadas.
autorizadas por lei. Evandro, qual é a diferença de ser criada diretamente por lei ou ser autorizado? Quando é criado, o INSS, por exemplo, é uma autarquia federal. Se houver um pedido do presidente da República para a criação da autarquia INSS, ela já existe, né? É um fictício aqui. Quando a lei for criada e for para a mão do presidente da República e ela for sancionada, promulgada e começou a funcionar, no primeiro dia, a nova instituição INSS já pode ir lá, alugar o prédio, abrir as portas e começar a funcionar. O funcionamento é automático. Já quando é autorizada por lei, não. Tem que ter um segundo mecanismo. A fundação pública, se ela for autorizada por lei, ela não pode abrir a porta no outro dia. Ela precisa obrigatoriamente de uma lei complementar que especifique o campo de atuação dela. Então não é automático. Já a sociedade de economia mista e empresa pública, essas duas, elas precisam ser registradas na junta comercial. O Evandro, por que a sociedade de economia mista e autarquia precisa ser registrada na junta comercial? Cara, olha a merda que é o nosso Estado. O Estado deve fazer o quê? Serviços públicos. Já a sociedade de economia mista e a empresa pública, elas podem ser constituídas de duas formas. Ela pode ser constituída pelo artigo 175 da Constituição Federal de 1988, ou ela pode ser constituída pelo artigo 173 da Constituição Federal de 1988. O que é isso aqui? Ela pode ser a chamada prestadora, eu vou abreviar, de serviços públicos, e ela pode ser exploradora de atividade econômica. Galera, quem publica balanço, gera lucro, empresta dinheiro e pega juros sobre o empréstimo de dinheiro, presta um serviço e cobra por ele. Isso é, e de forma comercial, isso é prestadora de serviço público ou é exploradora de atividade econômica? Exploradora. Cara, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que ela faz a logística do Brasil, aquilo é prestador de serviço público ou exploradora de atividade econômica? Cara, quem faz o mesmo serviço? É só comparar. FedEx faz, a Azulog faz, Amazon faz, Magazine Luiza faz, ela é exploradora de atividade econômica. A pergunta é, para que essa porcaria está no Estado? Porque a Constituição Federal de 88, retardadamente, criou empresas para concorrer com a iniciativa privada para estabilizar a concorrência. Que maneira é estabilizar a concorrência? No capitalismo, livre mercado, você faz o quê? Meu irmão, se virex aí, porque a sua e a sua empresa faz o mesmo serviço. Tratem de, 1, prestar o melhor serviço do mundo e 2, reduzir o preço para ganhar um cliente. Não é assim que funciona a iniciativa privada? E o Senhor é meu pastor e nada me faltará e que Deus me acuda. E se der errado, quebra a empresa. Só que aqui, se deu errado, tem capital público. Obrigatoriamente o Estado socorre o cara. Então a sociedade de economia mista e empresa pública pode ser constituída sobre o artigo 175 e sobre o artigo 173. Aonde que isso aqui vai fazer muito efeito? Vai fazer muito efeito no artigo 37, parágrafo 6º, que a gente vai estudar. Quem lembra? Responsabilidade civil do Estado. O que diz lá? As pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado responderão pelos danos que seus agentes causarem a terceiro, garantindo o direito de regresso em caso de dolo ou culpa. É a responsabilidade civil do Estado. O que acontece quando você vai trabalhar para o Estado? Você é nomeado, toma posse e entra em exercício. Você vira um servidor público federal, não é assim que funciona? Alô, você, se você estiver lá bonitinho na Polícia Federal e alguém te der uma viatura para dirigir, você vai dirigir a viatura? Só se for muito burro, porque você vai lembrar da minha aula, vai pegar um fuzil, vai colocar o fuzil em bandoleira, quando o cara falou, é sua vez de dirigir, você, putz, esqueci a carteira de habilitação em casa, vai você. E você vai lá protegendo a viatura. Quando a viatura der-lhe uma porrada e quebrar tudo, você que era o carona vai falar assim, a responsabilidade é da imputação à pessoa jurídica que está ligada. Quem estava dirigindo é você, eu sou o carona, não tem nada a ver com essa história, eu vou só mudar de viatura. E muda de viatura e senta na outra. Quem vai pagar a viatura? O Estado. E depois cobra do agente em caso de dolo ou culpa. Ou seja, isso aqui vai estar intimamente ligado à responsabilidade civil do Estado. Por quê? As exploradoras de atividade, a sociedade de economia mista e as empresas públicas só entram nessa regra se elas forem consideradas prestadoras de quê? Serviços públicos. Exploradores de atividade econômica não entram. A gente vai ver em tópico lá na frente. Qual é a natureza jurídica? O que é a natureza jurídica, pessoal? Lembra do primeiro quadrinho do direito que eu dei aqui? O direito ele pode ir por cima ou pode ir por baixo. Se ele for por cima, ele é considerado o quê? Direito
público. Se for por baixo, direito privado. O direito público é desigualdade entre as partes, regido por dois princípios, supremacia e indisponibilidade do interesse público. Vai por baixo é o princípio da igualdade entre as partes, regido pelo artigo 5º, regido pelo direito comercial, o direito empresarial, o direito civil, é o direito igual para todos, ok? A autarquia, ela é regida por normas de direito público, porque a natureza jurídica dela, ela foi constituída como uma pessoa jurídica de direito público. Se ela é de direito público, vai por cima, tá? Supremacia do interesse público, indisponibilidade, todo aquele esqueminha que a gente deu no começo lá. Fundação, sociedade de economia mista, empresa pública, todas elas são constituídas como pessoa jurídica de direito privado. Evandro, até a autarquia existe uma... Até a fundação pública existe uma fundação pública que ela é regida como direito público. Aí a gente vai ver que ela recebe a classificação um pouco diferente, mas a gente vai colocar no cantinho ali nas espécies de autarquia. Especificidade, galera, o que muda? A autarquia, ela exerce um serviço especializado. É assim que vem especializado. E é assim que cai, é assim que você vai gravar. Então, características de uma autarquia, criada diretamente por lei, pessoa jurídica de direito público e um serviço especializado. Fundação pública, autorizada por lei, pessoa jurídica de direito privado, e a especificidade dela é que ela precisa de uma lei complementar para funcionar. E a sociedade de economia mista e empresa pública? Bem, sociedade de economia mista e empresa pública são chamados as empresas em que o governo concorre no particular. Então, são as empresas estatais, as empresas comerciais estatais. Na sociedade de economia mista, quais são os exemplos de sociedade de economia mista hoje? Eu tenho a Petrobras e o Banco do Brasil. E as empresas públicas? Eu tenho uma empresa brasileira de Correios e Telégrafos e eu tenho mais uma, quem lembra? Caixa Econômica Federal. Exemplo de fundação pública é a Biblioteca Nacional e aqui a bem conhecida é o INSS e o Banco Central, tá? São as mais conhecidas aí no governo federal. A especificidade da sociedade de economia mista é que eu preciso de 50% mais uma ação, porque o controle acionário está na mão do poder público. Pode ter iniciativa privada, mas o controle acionário quem manda é a União. E ela obrigatoriamente tem que estar formada sobre a formatação de sociedade anônima. Não tem como formar de outro jeito. Já a empresa pública, ela é autorizada de direito privado e ela tem que ter 100% do capital na sua constituição público. Depois pode entrar capital privado, mas no começo tem que ter capital público. E ela pode ser constituída de qualquer forma admitida no direito, até uma forma que não está especificada. Ali pode ser comandita por ações, tem um direito comercial de como a empresa ela é classificada. Na empresa pública pode ser classificada de qualquer forma. Em cima, obrigatoriamente, eu tenho que ter ela como uma sociedade anônima. Beleza até aí? Então vamos que vamos passar daí dessa parte e vamos pegar as espécies de autarquia. Ó, eu separei aqui para vocês 4 espécies de autarquia. A regra, autarquia fundacional, regime especial e territorial. Então vamos lá. Dentro desse bojo aqui eu vou te dar as espécies. Existem 4 espécies conhecidas de autarquia. Bem, a primeira é a regra de autarquia, que é essa que eu te dei. Evandro, o que é a regra? A regra é a autarquia comum, cara. Eu vou colocar até aqui, ó, autarquia comum. É que recebe só essas classificações aqui, criada diretamente por lei, pessoa jurídica de direito público, exerce serviço especializado. Existe também as autarquias fundacionais. Fundação pública original, a que funciona mesmo pela lei e pela Constituição, é a fundação pública que é autorizada e ela é pessoa jurídica de direito privado. Às vezes, eu tenho algumas autarquias que são classificadas como pessoa jurídica de direito público. Se ela for classificada como pessoa jurídica de direito público, ela vai receber a classificação não de fundação normal, mas ela vai ser chamada de fundação autárquica ou autarquia fundacional e vai ser classificada como uma espécie de autarquia, porque ela é de direito público, mas ela foi classificada inicialmente como fundação. Existe as em regime especial. Cara, as autarquias em regimes especiais no Brasil são as agências reguladoras. Eu tenho aí a ANAC, a Anatel, todas essas agências reguladoras do governo federal, todas elas estão na Constituição Federal, não foram criadas por lei, as federais, e elas são classificadas como autarquias em regime especial. Evandro, quer dizer que a Anatel, eu posso dizer que ela é uma pessoa jurídica de direito público, criada diretamente através de lei, faz um serviço especializado, mas como ela é agência reguladora, ela recebe em regime especial a classificação?
E existe também as autarquias territoriais. Vocês sabem qual é o último território do Brasil? Qual foi? Fernando de Noronha. Mas antes dele, teve o território de Roraima ou Roraima? Roraima? Alô você! Terra bonita, né, cara? Terra de gente firme. Você sabia que eu não tenho problema com o meu povo do norte? Sério? Você pega o sul e o sudeste, cambada de chorão, irmão. Sabe o que está acontecendo? Eu não sei. Esses dias eu vi lá aquele falando uma quantidade de merda no Morning Show, irmão. É só por obra divina mesmo. Ele estava valorando que a mulher sozinha cria o filho melhor do que um casal. Não cria, irmão. Você sabe por quê? Porque o homem ainda, o filho ainda precisa da visão paterna. A mulher foi biologicamente projetada para umas coisas, o homem biologicamente projetado para outras. Então, eu sei lá o que está acontecendo com essa viadagem aqui do sul e do sudeste, mas o povo que vem do norte não dá problema para mim, não. Porque eu acho que vocês têm uma vida muito sofrida desde novo, então não tem que vocês reclamem. Come no R$3, tá tudo certo e porradaria na vida. Os caras do sul tão foda, irmão. Pega o cara do norte, tem uma poça d'água, ele não vê, ele pisa na poça d'água e vai embora. Você pega o cara daqui, o cara... Mulherada, vocês estão fodidas. Daqui a 10 anos, se vocês não casarem e arrumarem um homem, ó, fudeu. Os homens estão tudo... Não tô falando afeminado de afeminado, não. Tá fraco, meu irmão. Cambada de Zé Cura essa porra desse país. Meu irmão, tu tem que segurar a bronca. As mulheres estão mais fortes que os homens. 70% das líderes aqui é mulher. Eu chuto o rim delas, elas bate e volta. Mulher aguenta pancada. Mulher é foda. A mulherada tá foda. Tu vai ver um negócio que em 10 anos vai entrar 70% de mulher na polícia. E aí, qual é a diferença? Porra nenhuma. Mulherada é o dedo. A unha da mulher pintada. E de alguns homens não. Na hora de apertar o gatilho, tá no mesmo. Ô, não é verdade? Ô, mano, cu, pô. Vamos que vamos.